Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó, que se casou com um milionário da chefe. Matilda sempre sonhou alto. Aos 19 anos, deixou sua pequena cidade, cheia de esperanças e sonhos de uma vida nova na capital. Mal sabia ela que a vida na metrópole não era feita só de promessas. Ao chegar, encontrou um mundo rápido, barulhento e por vezes cruel. A primeira oportunidade de trabalho foi como doméstica na casa da fria e rigorosa Amanda. Cada dia era uma batalha. As humilhações que sofria vinham carregadas de sarcasmo e desprezo. Amanda, sua patroa, parecia se divertir com o sofrimento alheio, com aquele olhar de superioridade que a fazia se sentir menor, como uma sombra na imensidão da casa. Mas havia um raio de sol naquele lar sombrio. O Dr. Pedro, o médico da família. Ele era gentil, sempre sorridente, e Matilda não podia evitar o coração acelerado toda vez que cruzava o olhar com ele. Pedro, com seu jeito carinhoso e atenção genuína, representava tudo o que ela desejava alcançar. Um homem de sucesso, um ideal de bondade em meio ao caos que a cercava. O amor que nutria por ele permaneceu secreto, guardado nas sombras, escondido até mesmo da sua própria mente. Os dias foram se arrastando, até que o inesperado ocorreu. Pedro decidiu se separar de Amanda. O divórcio foi tumultuado, cheio de gritos e escândalos. E assim, uma reviravolta surpreendente. Pedro fundou uma clínica destinada a ajudar a comunidade carente. E contra todas as probabilidades, Matilda foi escolhida para administrar o lugar. De repente, ela estava diante de uma nova vida, uma nova realidade. Era mais do que uma simples empregada. Era uma mulher forte, líder de um projeto que pulsava com vida e esperança. Porém, as sombras do passado não a deixaram em paz. Amanda continuava a assombrar sua existência. As ameaças e o rancor da ex-patroa eram constantes. Uma presença que pairava sobre cada sucesso que Matilda conquistava. Doenças e desafios, no entanto, estavam prestes a entrar em cena. Quando Pedro recebeu a notícia devastadora sobre sua saúde, Matilda se viu diante de um inimigo desconhecido. Um desafio que não podia controlar. Enquanto lutava para manter a clínica viva e vibrante, ela sentia uma dor profunda. Um nó na garganta que parecia nunca ir embora. Com o tempo, sua família começou a crescer. Mas o novo dilema a fez questionar tudo. Como confrontar Amanda agora? Não mais como uma simples empregada, mas como a mulher forte e determinada que ela se tornara. A dúvida a consumia e o peso dos segredos do passado a encarcerava. Agora, ao completar 81 anos, Matilda decidiu gravar um vídeo. Seria uma reflexão sobre sua vida, suas lutas e vitórias. Mas à medida que a câmera olhava, uma sensação de inquietação começou a crescer. Que segredos ela guardou por tanto tempo? O que realmente a fazia perseverar? Poderia finalmente desvendar toda a verdade por trás de sua força? Ou as sombras ainda manteriam prisioneira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Matilda respirou fundo, com o coração acelerado, enquanto a câmera a encarava. Suas mãos tremiam levemente, mas ela sabia que aquelas palavras precisavam ser ditas. No entanto, antes que pudesse falar, seu celular vibrou sobre a mesa. Ela olhou para a tela e viu o nome de Pedro iluminado. Um frio na barriga a envolveu. Fazia meses que não se falavam, após a doença dele ter tomado conta de suas vidas. Era uma mensagem de voz. Com um olhar ansioso, ela tocou no play. A voz dele soava fraca, quase abafada, mas tinha um tom de urgência que a fez se arrepiar. Matilda, preciso te ver. Tem algo muito importante que você deve saber. Um nó na garganta dela se apertou ainda mais. O que poderia ser tão importante? Vou te esperar no parque onde costumávamos ir. Agora, a gravação terminou e ela sentiu um misto de preocupação e expectativa. O que Pedro tinha para lhe contar? Algo dentro dela clamava para que fosse uma boa notícia, mas o tom de sua voz a deixou inquieta. 10 minutos depois, Matilda estava caminhando rapidamente pelo caminho conhecido. As árvores balançavam suavemente ao vento, mas sua mente estava longe. O que poderia ser? Um novo tratamento? A esperança de uma cura? O coração disparava ao pensar sobre isso. Ao chegar, avistou Pedro sentado em um banco, pálido e triste. O sorriso que outrora iluminava seu rosto estava ausente. E isso a pegou desprevenida. Oi, Matilda, ele começou, a voz quase um sussurro. Obrigada por vir. As palavras saíram arrastadas, pesadas, como se cada uma fosse um fardo. Ela sentou-se ao lado dele, as mãos tremendo. Matilda, eu não sei por onde começar, disse ele, olhando para o chão. A verdade é que eu tenho um problema maior do que você imagina. O coração dela pulsava com medo. O que aconteceu, Pedro? Sua voz saiu mais alta. Que pretendia, atraindo olhares curiosos de outros que passavam. Mas naquele momento ela não se importava. Eu passei por alguns exames e eu não estou doente apenas fisicamente. Descobri há semanas que não sou o que pensava. Na verdade, eu sou adotado. Um silêncio ensurdecedor caiu entre os dois. O que ele queria dizer com isso? E o mais chocante, Matilda, é que talvez você não me conheça nem um pouco. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. O que isso significava? Eu não entendo, Pedro. O que isso tem a ver com a sua saúde? Sua cabeça girava. Ele estava perdendo a batalha. Matilda, a verdade é que minha mãe biológica, ela está viva. E acredite, ela é alguém que está muito próxima de mim. E de tudo que você conhece. A única coisa que eu tenho certeza agora é que isso vai mudar nossas vidas para sempre. A expressão dele era de dor, mas também de liberação. O que ele estava contando a estava tirando o chão de seus pés. Quem é ela? O chão sob seus pés parecia ruir, e sua respiração agora estava descompassada. O olhar de Pedro se fixou em um ponto distante, quase como se ele estivesse tentando se lembrar de algo esquecido há muito tempo. Ele fechou os olhos por um momento. Sua expressão atormentada. É a Amanda, a ex-esposa. Essa é a razão dos meus problemas de saúde, Matilda. Eu sempre acreditei que tinha problemas relacionados ao estresse,
Mas a verdade é que tudo isso está ligado à minha família e à nossa. O mundo ao redor de Matilda parecia escurecer, como se tudo tivesse se transformado em uma grande espessa névoa. O quê? Não pode ser. Ela mal conseguia processar a informação. Se Amanda era a mãe biológica de Pedro, então tudo o que havia construído, toda a sua luta para ser aceita, poderia estar prestes a desmoronar, como se a história que ela conhecia até então estivesse prestes a mudar para algo muito mais sombrio. Matilda, eu não tive escolha. Eu tenho que confrontá-la. Temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Está em jogo a minha vida e a nossa história. E precisamos desvendar isso agora. Naquele momento, a urgência no olhar de Pedro fez o tempo parar. O que seriam essas consequências? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? A incerteza pairava no ar, pesando em seus corações. Aquela conversa apenas começava, mas Matilda já se perguntava se as sombras do passado a puxariam de volta. Ela não sabia, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Matilda, eu não tive escolha. Eu tenho que confrontá-la. As palavras de Pedro ecoavam na mente de Matilda como um eco distante, enquanto ela tentava processar tudo o que ouvira. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. A urgência no olhar dele a aprisionava. Mas sua cabeça estava um turbilhão de sentimentos. Confrontar a Amanda? Mas como? Uma mulher que me fez sofrer tanto. A última pessoa que eu esperaria ser a mãe de quem eu amo. A realidade da situação fazia seu coração apertar. O que isso realmente significava? O que mais ela não sabia? Mas antes que pudesse articular suas dúvidas, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém, por favor! Uma mulher estava caída no chão, atrás de Pedro. O desespero em seus olhos atraía a atenção de quem passava, fazendo multidões se aglomerarem. Matilda e Pedro se levantarão imediatamente. A mulher, visivelmente machucada, estava se contorcendo e chorando. Pedro correu até ela, e o instinto de Matilda a seguiu. O que poderia ter acontecido? Havia uma multidão envolvida, mas a dor no rosto daquela mulher fez a adrenalina subir. Ela olhou ao redor, tentando entender. Um homem estava ao lado, dando explicações apressadas à polícia que chegava. Ela tentou pegar a bolsa e ele balançava a cabeça, furioso. Eu só a empurrei. Não era minha intenção. A voz dele era entrecortada, mas Matilda mal conseguia ouvir, imersa em sua própria confusão. Ao se aproximar, um detalhe chamou sua atenção. O rosto daquela mulher estava manchado de sangue, mas havia algo mais. A mulher olhou diretamente para Pedro e seu olhar era de reconhecimento. Pedro, é você? Não pode ser. O coração de Matilda disparou. Quem é ela? A primeira pergunta que passou por sua mente. Pedro se virou para Matilda. As palavras falhavam. Sua expressão era de desespero. Ela é minha irmã. O impacto da revelação atingiu Matilda como um soco. Irmã! Ele nunca mencionara uma irmã. E se Amanda realmente era a mãe deles, isso tornava tudo ainda mais complicado. Eu não sabia que você tinha uma irmã. Como? Por que você não? Falou nada? Matilda estava em choque, a cabeça girando com as implicações. As peças do quebra-cabeça estavam mudando rapidamente. Eu adotado, Matilda? Não conheço a família? A mulher, ainda estonteada, começou a se levantar, tentando se apoiar no banco. Pedro se inclinou para ajudar. Você está bem? O que aconteceu? Ela balançou a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Tem alguém atrás de mim. Eles estão vindo. Pedro, você não faz ideia do que está acontecendo.
O desespero tomou conta do ar. O que poderia ser tão aterrador? O que havia de tão grave que a mulher não conseguia se conter? As pessoas agora cercavam o grupo, murmurando e tentando entender a situação. Precisamos ligar para a polícia! Matilda gritou. Mas antes que alguém pudesse agir, viaturas da polícia já chegavam, sirenes cortando a tensão do ar. O que estava por trás dessa história oculta? Os olhos da mulher se arregalaram. Não! Você não pode chamar a polícia! Eles estão envolvidos! Matilda sentiu um frio na espinha. O que significava aquilo? O que mais ela não sabia sobre Pedro e sobre a história que unia as 3 vidas naquele momento? As peças do passado e do presente estavam começando a se embaralhar de novo, e mais segredos estavam prestes a ser revelados, como sombras emergindo das trevas. Pedro! O que está acontecendo? A voz dela tremia e tudo parecia desmoronar ao seu redor. O que mais estava escondido? O que aquela mulher poderia contar que mudaria tudo novamente? Uma nova verdade se aproximava e ela mal estava pronta para encará-la. Os desafios eram maiores do que imaginara e o futuro estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Matilda ainda estava em choque, absorvendo cada palavra de Pedro e a situação da mulher caída. O pânico no olhar dela era contagiante e o aperto no peito de Matilda se intensificou. Tudo parecia desmoronar e agora havia mais uma camada de mistério para desvendar. O que mais aquela situação poderia revelar? A mulher finalmente se levantou, ainda tonta, mas um lampejo de determinação brilhou em seus olhos. Pedro, você não entende! Eles querem acabar com a gente! Ela gesticulou apressadamente e seu olhar desesperado passava de Pedro para Matilda. Preciso que você se lembre de algo do passado. É uma questão de vida ou morte. Todos em volta começaram a murmurar, olhos curiosos se voltando para o trio. O homem que estava próximo, ainda nervoso com a situação, tentou sair. Precisamos ir para um lugar seguro, agora! Gritou ele, e o caos começou a se espalhar. Pedro estava confuso, a expressão misturando preocupação e raiva. Quem são eles? O que estão fazendo com você? Seu tom era de desespero, mas a mulher parecia hesitante em compartilhar mais informações. Eles são da organização que me mantinha sob controle. Por causa dela. Ela olhou fixamente para Matilda, e o frio na espinha de Matilda se intensificou. Você não pode se envolver, Matilda. Isso é mais perigoso do que imagina. Perigoso? Matilda não estava disposta a recuar. Seu coração batia rápido. Você me diz que pode haver risco e espera aqui. Eu simplesmente fiquei aqui parada? Havia uma chama de coragem dentro dela. Uma vontade de lutar pelo que acreditava. Pedro suspirou, como se estivesse lutando com suas próprias emoções. Matilda, precisamos pensar. Não sabemos quem está por trás disso e... Não temos tempo para hesitar, gritou a mulher. E lhe faltava a dignidade de momentos atrás. Agora era pura sobrevivência. Eles já podem estar aqui. Eu vejo sinais. E como se suas palavras invocassem o caos, um carro forte parou abruptamente uns metros adiante. Os portas se abriram em um movimento brusco e homens em ternos escuros começaram a sair. Os murmúrios na multidão se intensificaram. Os olhares de choque passando de um para o outro. Matilda sentiu seu coração disparar. O pânico tomou conta. Vamos! Gritou Pedro, puxando Matilda pelo braço. A mulher o seguiu,
e juntos começaram a correr. O vento cortante parecia gritar por eles, enquanto o mundo se transformava em um borrão de cores e sons. Eles se esconderam atrás de uma árvore. Matilda olhou para Pedro e a mulher, seu rosto pálido, mas determinado. O que está acontecendo? O que vocês esconderam de mim? A voz dela estava alta, quase insuportável sob a pressão. Matilda, você precisa entender. Amanda não é simplesmente uma ex-esposa. As palavras de Pedro saíram como um golpe. Ela está muito mais envolvida do que parece. Não é só uma questão de ser mãe biológica. É uma questão de poder. Poder? Matilda perguntou, o nó na garganta se apertando. Mas o que você quer dizer? A confusão a envolvia. E uma parte dela queria se afastar, mas a outra, mais ousada, queria descobrir a verdade de uma vez por todas. Com um olhar ansioso, a mulher lançou um olhar furtivo. A Amanda não é quem você pensa, Matilda. Ela faz parte de uma rede que controla tudo isso. Não só a vida de Pedro, mas a sua. Você está mais envolvida do que imagina. Essas palavras a atingiram como uma marretada. Homens internos estavam ali fora, e algo estava prestes a quebrar sua vida em pedaços. O que mais estava por trás daquela teia de segredos? E o que a organização queria de Pedro e da mulher? O coração dela disparava, uma tempestade de emoções misturadas que fazia seu estômago se contorcer. Uma sirene soou ao longe. O tempo estava se esgotando e a necessidade de resposta se intensificava. O que mais eles não sabiam? O que mais estava à espreita nas sombras? Com essa nova informação, a realidade começava a desmoronar e Matilda sentiu que o jogo estava só começando. A verdade poderia ser mais devastadora do que todas as suas lutas anteriores. Era hora de correr para a verdade, mesmo que ela fosse um abismo sem fundo. A vida dela mudaria para sempre. Mas o que seriam essas mudanças? O futuro estava incerto, e a dúvida era uma sombra constante agora. Matilda ainda estava em choque, absorvendo cada palavra de Pedro e a situação da mulher caída. O pânico no olhar dela era contagiante. E o aperto no peito de Matilda se intensificou. Tudo parecia desmoronar. E agora havia mais uma camada de mistério para desvendar. O que mais aquela situação poderia revelar? Pedro, precisamos saber mais sobre isso. Como você não sabia que tinha uma irmã? Perguntou Matilda. Sua voz estava em um misto de desespero e determinação. Mas Pedro apenas a olhou, seus olhos refletindo não só confusão, mas também uma brasa de raiva contida. A mulher começou a se levantar, ainda tonta, mas um lampejo de determinação surgiu em seu olhar. Pedro, eles querem acabar com a gente. A urgência nas palavras dela acentuava o clima tenso. Agora nem mesmo a multidão em volta parecia importar. Então, a multidão ao redor começou a se agitar. Murmúrios aumentaram. Olhem lá! O que é aquilo? Alguém gritou. Matilda se virou e seu coração parou. Um grupo de homens internos escuros se aproximava rapidamente. Os olhares determinados, como se soubessem exatamente onde ir. Precisamos já sair daqui! Pedro gritou, puxando Matilda, enquanto a mulher ao lado começava a tremer. O desespero tomou conta do ar, e um frio cortou a espinha de Matilda. Quem são esses homens? Ela se perguntou, o nó na garganta se apertando com a possibilidade do desconhecido. De repente, a mulher chamada Ana gritou, eles têm algo a ver com Amanda! Precisamos ir agora! E, ao olhar para os homens se aproximando, o pânico tomou conta novamente.
Mas antes que pudessem se mover, um grito estrondoso cortou o ar. Parem todos! A voz de um dos homens ecoou e o desespero tomou conta do lugar. Ana, mais pálida que nunca, começou a andar para trás, mas Pedro a segurou. Fique perto de mim. Não vamos deixá-los nos separar. A tensão aumentava e o caos se instalava enquanto os homens começaram a avançar. Então algo incrível aconteceu. Uma voz familiar, uma presença que parecia um sonho distante, veio do meio da multidão. Matilda! Foi Amanda com um olhar furioso e descontrolado, sua figura imponente se destacando. O choque da visão dela fez Matilda tremer, o passado e o presente colidindo de forma violenta. Amanda. Matilda murmurou, o coração disparando entre raiva e confusão. Não se aproxima, Amanda. Isso não é o que pensa. Pedro chamou, sua expressão misturando incredulidade e medo. Você está por trás disso tudo? A voz dele transparecia a dor do passado e o verdadeiro terror começava a se revelar. O que você fez, Matilda? Você sabe de algo! E agora você vai pagar por isso. Amanda avançou, mas seus homens a contiveram. A situação se tornava desesperadora. Matilda, aterrorizada, olhou para Pedro e depois para Ana. O que está acontecendo? Você é a mãe biológica dele? E esses homens, o que sabem? O mundo parecia girar, e cada palavra de Amanda a deixava mais confusa. Matilda, você não entendeu nada. Eles não querem só acabar com a gente. Eles buscam algo muito maior. Você está mais envolvida do que imagina. Amanda gritou, mas a voz dela foi interrompida pelo ruído de sirenes mais próximas. A atmosfera estava elétrica. O bando de homens começou a recuar e Ana, entre ofegos, sussurrou. É a hora! Temos que ir agora! Matilda sentia que as respostas estavam a um passo. Que serem reveladas, mas o caos se instalou mais uma vez. Pedro, com um semblante corajoso, segurou a mão de Matilda e disse: seja lá o que for que Amanda queira, não podemos deixá-la vencer. Mas, enquanto eles começavam a correr, algo inesperado ocorreu. Uma das pessoas entre os funcionários de Amanda se virou para Matilda, seus olhos arregalados. Matilda! Você é a única que pode pará-la! O que você não sabe pode ser a chave para tudo! A declaração rapidamente se misturou ao tumulto, mas as palavras ecoaram na mente de Matilda como um grito sem resposta. No entanto, a verdade e o desespero colidiam, e antes que pudessem refletir, uma explosão com fios de um carro que estava ali perto fez todos saltarem. O estrondo foi ensurdecedor e o chão sob eles tremeu como se o mundo estivesse à beira da destruição. O que estava acontecendo? O que mais estava ameaçado? No calor do momento, enquanto a fumaça se espalhava, as linhas entre aliados e inimigos começavam a se desfocar. A vida de Matilda, Pedro e Ana nunca mais seria a mesma. E enquanto eles tentavam escapar, a percepção de que o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que nunca fez com que as fendas da verdade se abrissem ainda mais. Agora, a angústia estava completa. A história nunca foi apenas sobre Amanda ou sobre Pedro. Era sobre algo maior. Um esquema que poderia mudar tudo. Matilda peitou o futuro incerto, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Quem posso realmente confiar? E o mistério estava apenas começando. O caos reinava ao redor de Matilda, Pedro e Ana. A explosão ainda ressoava em seus ouvidos, enquanto eles se agachavam atrás da árvore.
os corações acelerados como tambores em uma batalha iminente. O pânico se espalhava como fogo, e a multidão anteriormente agitada agora estava em um frenesi. Gritos e murmúrios preenchiam o ar. Matilda olhou nos olhos de Pedro, que estavam abarrotados de confusão e medo. O que está acontecendo? Precisamos saber agora. Sua voz tremia, mas ela estava determinada. Essa situação não parecia um mero acaso. Havia algo mais profundo, mais insidioso sob a superfície. Enquanto tentavam entender a situação, Ana, ainda focada, cortou a conversa. Vocês não estão a salvo. Amanda não está apenas buscando destruir nossas vidas. Há algo mais. Uma razão pela qual Pedro e eu somos partes de algo maior. Os olhos dela brilhavam de uma mistura de desespero e determinação. Matilda, incapaz de se conter, exigiu: diga logo, o que mais está escondido? O que mais você não falou? A intensidade da situação a fazia sentir como se o chão sob seus pés estivesse desaparecendo. Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar o segredo mortal. Não sou apenas irmã de Pedro. Na verdade, minha mãe e o pai de Pedro se conheceram antes de tudo isso. A Amanda não é apenas uma inimiga. Ela era uma aliada. Juntos eles formaram uma aliança para controlar um império. Cada palavra dela atingia Matilda como facadas, revelações que faziam seu coração disparar. Império? Matilda repetiu, a confusão misturando-se com a incredulidade. O que mais poderia ser escondido? O que você está dizendo? A mulher hesitou, mas em seguida continuou, a voz cheia de urgência. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Tráfico de influência, negócios escusos. Eles não são apenas pessoas comuns. Eles são parte de uma rede secreta que controla muito do que acontece na cidade. Matilda tentou fazer sentido de tudo isso. E você sabia? Por que ninguém me contou antes? Uma raiva crescente começava a borbulhar dentro dela. A sensação de ser deixada no escuro era insuportável. Ana interrompeu. Não tínhamos certeza e não poderia te colocar nessa, mas agora não temos escolha, Matilda. Eles estão atrás de você. Você é a chave. Oi! A confusão tomou conta de Matilda mais de uma vez. Enquanto Ana rapidamente abaixava a voz, mantendo o olhar fixo nos homens que se aproximavam. Vá! Todos vocês corram! Ana gritou, seus olhos se arregalando com o medo. Sem saber o que fazer, Matilda e Pedro seguiram a ordem, mas uma mão firme agarrou o pulso de Matilda de forma possessiva. Era um dos homens interno escuro, uma expressão feroz e determinada em seu rosto. Matilda gritou, largue-me! Enquanto sentia a adrenalina pulsar por seu corpo. O homem não era forte apenas fisicamente, mas sua presença era tão ameaçadora que fez o instante ficar estagnado. Ele a puxou para perto e, naquele momento, Matilda percebeu um brilho de reconhecimento. Calma, Matilda! Você não sabe o que está fazendo. A voz masculina era suave, mas tinha um subtexto de autoridade que enviou arrepios pela espinha dela. Você pertence a este mundo, mesmo que não saiba. Pedro avançou tentando proteger Matilda. Afastem-se dela! O que você quer? Mas a respiração de Matilda ficou presa na garganta. Um nó de reconhecimento. A cena, o olhar familiar, tudo fazia sentido de uma maneira que ela não estava pronta para aceitar. Você tem o sangue deles. Ele sussurrou, os olhos fixos nela. Não pode escapar do seu destino.
As revelações a golpearam com força. A verdade a cercava, como se todas as peças que se moviam na sombra agora se conectassem diretamente a ela. De repente, o mundo dela parecia se desvanecer. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal saía, mas o eco das palavras ressoava em sua mente. Antes que ele pudesse responder, Ana, ainda lutando para se manter firme, se virou para Mark, o homem que havia prendido Matilda. Eles estão atrás de nós, e se não sairmos agora, já será tarde demais. Precisamos sair! Bradou Pedro, suas mãos se fechando em punhos. A determinação crescia, apesar do pânico. Mas Matilda estava presa em dúvidas cada vez mais profundas. Quem era aquele homem? O que significava ser parte deles? E por que ela não sabia nada disso até agora? As respostas estavam ali, a um passo. Mas a realidade era um labirinto, e cada corredor parecia mais escuro que o outro. Enquanto eles corriam, o peso das verdades não ditas lentamente aprimorava seu espírito. Matilda sentia que cada escolha agora poderia levá-la à luz ou à escuridão absoluta. Qualquer detalhe poderia mudar tudo novamente. Uma nova verdade estava a caminho, e a vida de Matilda, em breve, estaria em uma encruzilhada insustentável. O que mais estava por vir? O passado assegurava com garras invisíveis, e o futuro agora parecia uma sombra ameaçadora. Nesse momento crítico, o eco do caos a seu redor e os segredos que despontavam na escuridão eram tudo o que Matilda podia sentir. E a pergunta que a acompanhava era: vou conseguir enfrentar o que vem a seguir? Matilda estava paralisada, cheia de perguntas. O homem, Mark, tinha um olhar penetrante que fazia o coração dela disparar. As palavras dele continuavam ecoando na mente dela. Você pertence a este mundo. O que isso significava? Mas não havia tempo para refletir. O caos aumentava. Ao redor deles, e a presença de Amanda estava prestes a se intensificar. Pedro puxou Matilda mais perto, tentando protegê-la enquanto Ana olhava nervosamente para a multidão em volta. Precisamos nos mover agora! Ele gritou, seus olhos aflitos, mas Matilda estava presa a essa revelação que ainda não fazia sentido. O que havia de tão especial nela? Qual era o destino? Te falaram. Nesse momento, a fumaça da explosão ainda cobria o ar. E a cena estava um borrão de movimento frenético, enquanto os homens de terno negro se aproximavam sem nem hesitar. O pânico tomou conta da multidão, agora misturada em gritos e correria, todos em busca de escapar do caos. Ana, mais nervosa do que nunca, gritou: Marquem! Precisamos de uma saída! Então se virou para Matilda com um olhar aterrorizado. Por favor, a história que você não conhece. Ela é sobre todos nós. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Mark avançou em direção a Matilda, seus olhos brilhando com uma intensidade inconfundível. Ele fez uma pausa, tomando fôlego. Mas antes que pudesse continuar, algo quebrou o silêncio ensurdecedor que o cercava. Um tiro! O som ressoou como um trovão e o mundo, tudo pareceu parar por um instante. Matilda olhou para o lado e viu Ana se sentar no chão, as mãos no peito, os olhos incrédulos. Ana! Pedro gritou, correndo até ela. Matilda sentiu a adrenalina disparar. O que estava acontecendo?
A cena era caótica e logo seus instintos de sobrevivência tomaram conta. Ela precisava agir. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, ainda sem entender o que havia ocorrido. Estamos em perigo! Mark gritou, arrastando Matilda para longe. Nós precisamos sair daqui, agora! Mas enquanto se afastavam, Matilda sentiu seu coração descer ao fundo do estômago. Um pensamento a atingiu com força. O tiro não era apenas um acidente. Essa era uma mensagem. No meio da confusão, Matilda viu um homem se aproximar rapidamente. Ele tinha uma postura autoritária e parecia determinado. Mark, solte-a! Ele exclamou. E Matilda percebeu que havia algo horrivelmente conhecido naquele rosto. As feições começavam a se dissociar do caos e surgia a verdade. Era Miguel, irmão de Amanda. Um frio percorreu sua espinha. O que você está fazendo aqui? Matilda balbuciou, enquanto o entendimento começava a despontar. O que estava acontecendo? O golpe que o mundo dela tinha tomado não era só sobre Amanda. Era sobre toda uma rede. Uma teia intrincada que envolvia sua vida. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Miguel disse, seus olhos fixos em Matilda. A vida que você conheceu é uma ilusão. Você e Pedro não são o que pensam. Como assim? Matilda estava completamente perdida. Seu mundo, a vida que havia construído, estava desmoronando. Antes que ele pudesse responder, uma luz forte iluminou-o. Céu! Uma viatura da polícia se aproximou, suas sirenes cortando a confusão. Mas ao invés de alívio, um terror instalou-se no coração de Matilda. Miguel estava ali por um motivo, e o olhar dele entregava mais do que alguma explicação. Havia algo obscuro por trás de toda essa cena. Matilda! Você precisa decidir agora! Miguel gritou conforme o pânico na multidão aumentava. Você é a chave para tudo, mas não vai simplesmente entrar nessa treta sem saber da verdade. O jeito como ele falou parecia familiar. Uma conexão guardada. Algo que ela nunca soube. As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, mas a questão permanecia. Qual era essa verdade que todos estavam escondendo dela? E assim, diante da iminente chegada dos policiais, com Pedro e Ana em chamas de angústia. Espreita, Matilda! Percebeu que o caos não estava apenas ao seu redor. Ele estava dentro dela. Uma tempestade de segredos, alianças e traições a aguardava. Algo dentro dela sussurrava que a batalha estava longe de acabar. A vida de todos estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. E ela, mais uma vez, se viu no centro da tormenta. Quem sou eu de verdade? Matilda sussurrou para si mesma, enquanto a realidade que sempre conheceu escorregava de suas mãos. E a resposta ainda era um mistério. Mas as sombras do passado estavam prestes a se revelar. Matilda estava paralisada, cheia de perguntas. O homem Mark tinha um olhar penetrante que fazia seu coração disparar. As palavras dele continuavam ecoando na mente dela. Você pertence a este mundo. O que isso significava? Mas não havia tempo para refletir. O caos aumentava ao redor deles. E a presença de Amanda estava prestes a se intensificar. Pedro puxou Matilda mais perto, tentando protegê-la enquanto Ana olhava nervosamente para a multidão em volta. Precisamos nos mover, agora! Ele gritou, seus olhos aflitos. Mas Matilda estava presa a essa revelação que ainda não fazia sentido. O que havia de tão especial nela?
Ou era o destino que falaram? Nesse momento, a fumaça da explosão ainda cobria o ar e a cena estava um borrão de movimento frenético, enquanto os homens de terno negro se aproximavam sem nem hesitar. O pânico tomou conta da multidão, agora misturada em gritos e correria, todos em busca de escapar do caos. Ana, mais nervosa do que nunca, gritou: "Mark, precisamos de uma saída!" Então se virou para Matilda com um olhar aterrorizado. "Por favor, a história que você não conhece. Ela é sobre todos nós." As palavras drenavam a coragem de Matilda. Seu mundo estava virando de cabeça para baixo a cada segundo. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Mark avançou em direção a Matilda, seus olhos brilhando com uma intensidade inconfundível. "Você não precisa ter medo. A verdade está mais próxima do que pensa. Você vai descobrir quem realmente é." Ele fez uma pausa, tomando fôlego. Mas antes que pudesse continuar, algo quebrou o silêncio ensurdecedor que o cercava. Um tiro! O som ressoou como um trovão, e o mundo, tudo, pareceu parar por um instante. A multidão congelou, os olhos arregalados, enquanto a poeira da explosão ainda flutuava pelo ar. Matilda olhou para o lado e viu Ana se sentar no chão, as mãos no peito, os olhos incrédulos. "Ana!" Pedro gritou, correndo até ela. Matilda sentiu a adrenalina disparar. O que estava acontecendo? A cena era caótica, e logo seus instintos de sobrevivência tomaram conta. Ela precisava agir. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, ainda sem entender o que havia ocorrido. "Estamos em perigo!" Mark gritou, arrastando Matilda para longe. "Nós precisamos sair daqui, agora!" Mas enquanto se afastavam, Matilda sentiu seu coração descer ao fundo do estômago. Um pensamento a atingiu com força. O tiro não era apenas um acidente. Essa era uma mensagem. No meio da confusão, Matilda viu um homem se aproximar rapidamente. Ele tinha uma postura autoritária e parecia determinado. "Mark, solte-a!" ele exclamou, e Matilda percebeu que havia algo horrivelmente conhecido naquele rosto. As feições começavam a se dissociar do caos, e surgia a verdade. Era Miguel, irmão de Amanda. Um frio percorreu sua espinha. "O que você está fazendo aqui?" Matilda balbuciou, enquanto o entendimento começava a despontar. O que estava acontecendo? O golpe que o mundo dela tinha tomado não era só sobre Amanda. Era sobre toda uma rede. Uma peia intrincada que envolvia sua vida. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir", Miguel disse, seus olhos fixos em Matilda. "A vida que você conheceu é uma ilusão. Você e Pedro não são o que pensam." "Como assim?" Matilda estava completamente perdida. Seu mundo, a vida que havia construído, estava desmoronando. Antes que ele pudesse responder, uma luz forte iluminou o céu. Uma viatura da polícia se aproximou, suas sirenes cortando a confusão. Mas, ao invés de alívio, um terror instalou-se no coração de Matilda. Miguel estava ali por um motivo, e o olhar dele entregava mais do que alguma explicação. Havia algo obscuro por trás de toda essa cena. "Matilda, você precisa decidir agora!" Miguel gritou conforme o pânico na multidão aumentava. "Você é a chave para tudo! Mas não vai simplesmente entrar nessa treta sem saber da verdade." O jeito como ele falou parecia familiar, uma conexão guardada, algo que ela nunca soube. As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, mas a questão permanecia. Qual era essa verdade que todos estavam escondendo dela? E assim, diante da iminente chegada dos policiais, com Pedro e Ana em chamas de angústia à espreita, Matilda percebeu que o caos não estava apenas ao seu redor.
Ele estava dentro dela. Uma tempestade de segredos, alianças e traições a aguardava. Algo dentro dela sussurrava que a batalha estava longe de acabar. A vida de todos estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. E ela, mais uma vez, se viu no centro da tormenta. Então, enquanto o carro da polícia parava, um novo desespero tomou conta. Uma sombra familiar surgiu na direção de Matilda. Era Amanda. Por favor, Matilda, eu posso explicar. O olhar dela estava desesperado, mas a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Você não pode fazer isso! Pedro gritou. Uma tremenda tensão surgiu à volta. E o clima ficou pesado. Matilda sentiu que estava prestes a desmoronar. Os homens em terno negro estavam cada vez mais perto. E o coração de Matilda quase parou quando ela ouviu Amanda sussurrar. Matilda, você é a verdadeira herdeira. Não deixe que eles te chamem de enganadora. A história não é como você pensa. O quê? Essas palavras a atingiram como um soco no estômago. Como assim? A verdadeira herdeira? Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que mais estava escondido? E, em um momento de reflexão frenética, a vida de Matilda se transformou em uma confusão incontrolável. Uma batalha entre a verdade e a mentira estava se desenrolando diante dela. E o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente. O que significava ser a herdeira? O futuro dela. Pedro e Ana estava nas mãos de quem? E somente naquela fração de segundo, enquanto os olhares se voltavam para Matilda, a pressão da verdade a oprimia, ela percebeu que a única escolha era encarar seu destino de frente. O que mais poderia acontecer? Afinal, a verdadeira armadilha poderia estar apenas começando a se revelar. Enquanto a tensão aumentava, Matilda se sentia esmagada por tantos segredos. Você é a verdadeira herdeira. Não deixe que eles te chamem de enganadora. As palavras de Amanda ecoavam na cabeça dela como um estrondo. O que isso significava para a sua vida? Era uma revelação inesperada que a fazia se questionar a cada segundo. Então, sem mais aviso, uma comoção irrompeu dentro da multidão. Um grito cortante cortou a confusão. É uma armadilha! A voz vinha de um homem que tentava abrir caminho entre as pessoas. Seus olhos estavam cheios de pânico. Ele apontava freneticamente na direção do estacionamento. Vou explodir tudo! Não acreditem neles! Matilda sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O que ele queria dizer com aquilo? O tempo parecia parar, enquanto o homem prosseguia. Amanda e Miguel, eles têm uma bomba! Precisamos sair agora! A realidade se transformou em um turbilhão de movimentos. Pedro segurou Matilda, mas a multidão começava a se dispersar em pânico. Não pode ser verdade, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Matilda, precisamos fugir! A urgência na voz dele a fazia sentir que seus instintos de sobrevivência estavam gritando. Naquele momento, a figura de Amanda se destacou na multidão. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Matilda, escute! Não acredite nele! Ele está tentando nos desviar do objetivo. A tensão aumentou e ela parecia estar lutando para manter o controle da situação, enquanto a histeria se alastrava ao redor. Mas foi na velocidade do instinto que Matilda virou de costas. Vem, Pedro! Precisamos sair! A adrenalina pulsava em suas veias.
Correndo, ela puxou Ana junto. Mas algo inesperado a fez parar no meio do caminho. Um estrondo profundo atingiu seus ouvidos. Pá, explosão! O céu tornou-se um mar de fumaça. Matilda olhou lenta e horrorizadamente na direção do eco. E o que viu a fez paralisar. O carro onde Miguel estava foi lançado pelo ar. Uma bola de chamas ardendo. Não! Pedro gritou. O choque fez Matilda sentir o estômago revirar. A cena era um êxtase de caos. Os corpos tentando escapar das labaredas. Os gritos cortando o ar como facas. Ele estava certo. Matilda gaguejou. O fio de esperança que antes brilhava, agora estava ofuscado pela tragédia. Droga! Pedro e Ana olhavam horrorizados. Eles não podiam ficar ali. O cenário era apocalíptico. O desespero era palpável enquanto os dois corriam para longe do fogo. Para onde estamos indo? Ana perguntou, sua voz tremulando. Segurança a tornava vulnerável, mas Matilda sabia que não era hora de hesitar. Elas precisavam de um pano, de um lugar seguro. O que mais havia escondido atrás de toda aquela confusão? Vamos pro parque, Matilda decidiu. É mais longe de toda essa confusão. E enquanto corriam, os sentimentos de medo e raiva se entrelaçavam enquanto Matilda precisava fazer sentido de tudo. Porque tudo desmoronava tão rapidamente. Chegando ao parque, a confusão parecia um eco distante. Com os corações acelerados, eles se esconderam atrás de uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Mas não estavam sozinhos. Do outro lado, uma sombra se movia. Matilda virou e seus olhos se encontraram com uma figura familiar. Era Miguel, mas ele não estava sozinho. Uma mulher de cabelos escuros e olhos penetrantes estava ao lado dele, seu olhar enigmático. Você é a chave, Matilda, a mulher disse suavemente. O que você não sabe pode custar vidas. Matilda engoliu em seco. O que mais havia para descobrir? Ela já não sabia em quem confiar. E mais importante, quem era realmente. O mundo ao redor começou a girar de uma forma que a deixava tonta. O futuro de todos estava em risco. E com isso, a necessidade de responder a perguntas que pareciam impossíveis só crescia. O que Miguel, Amanda e essa mulher realmente queriam? A verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo parecia mais distante do que nunca. Cuidado, Matilda. Eles não são quem você pensa. Miguel disse, a voz grave. Você não pode esquecer quem está realmente do lado de quem nessa história. E com aquilo, uma onda de incerteza a envolveu novamente. A vida dela, assim como todos ao seu redor, estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Enquanto a fumaça ainda dançava no ar, Matilda olhava para os rostos alterados de Pedro e Ana e no fundo de seu coração a percepção começou a surgir. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e ela sabia que para confrontar essa verdade teria que olhar para os segredos mais escuros do passado. Mas, se havia uma chance de salvar a todos, ela precisaria descobrir a verdadeira conexão que existia entre eles. O destino de Matilda ainda estava em jogo, e a pergunta persistia. Quem ela realmente era? Matilda olhou nos olhos de Miguel, seu coração batendo descontroladamente. Você é meu irmão? A revelação fez suas pernas tremerem. O mundo tinha virado de cabeça para baixo, e agora tudo que ela conhecia era um grande quebra-cabeça, onde as peças não se encaixavam mais. A verdade parecia estar tão perto, mas ainda era tão confusa. Sim, Miguel respondeu, sua voz baixa. Mas, pensa. E Amanda sabe disso. Ela tentou me parar, mas não pode destruir a verdade. Matilda sentiu um nó na garganta.
Você não entende, Matilda. O que está em jogo é muito maior do que pensamos, do que você pode imaginar. O eco da explosão ainda ressoava em seu ouvido, e o visual de destroços e chamas distante não facilitava as coisas. O pânico instalado ao redor misturava-se à esperança de descobrir quem ela realmente era. Enquanto todo o caos se desenrolava, um lampejo de determinação acendeu dentro dela. Era hora de confrontar Amanda de uma vez por todas. Pedro, com raiva nos olhos, decidiu intervir. Não importa quem você é, Miguel. O que importa é que precisamos parar Amanda de uma vez por todas. Ela está nos manipulando. O Conde Pedro estava carregado de coragem. Ana, ainda se recuperando da explosão emocional, balançou a cabeça em concordância. Precisamos juntar as forças, Ana disse. Se formos juntos, podemos acabar com essa rede antes que ela seja muito tarde. A urgência da situação as uniu. E naquele momento, a determinação tomou o lugar do medo. Todos os segredos e mentiras estavam prestes a ser desvendados. E Matilda se sentiu mais forte do que nunca. Com todos juntos, eles tomaram a direção do prédio onde Amanda poderia estar se escondendo. A tensão era palpável. Cada passo se sentia como se estivessem adentrando um campo de batalha. A adrenalina corria nas veias de Matilda, e enquanto se aproximavam do edifício, seu coração pulsava na mesma cadência das batidas dos seus passos. Ao entrar, o ambiente era sombrio e carregado, como se o ar estivesse impregnado de promessas quebradas. A sala estava vazia, mas Matilda não perdeu a esperança. Ela deve estar aqui em algum lugar, comentou Pedro com uma voz baixa e determinada. O restante deles se espalhou, cada um buscar respostas. Então, como se o destino tivesse planejado aquele momento, Amanda apareceu. Matilda! A voz dela era uma mistura de raiva e desespero. Não se envolva nisso. Você não tem ideia do que está fazendo. E você não tem ideia do que realmente é, Amanda. Matilda gritou, sentindo seu poder crescente. Você só é uma manipuladora e não vai mais me controlar. O choque nos olhos de Amanda era palpável, e isso a motivou ainda mais. As mentiras estavam se desmoronando diante dela. Você é uma ilusão, Amanda retorquiu. Mas a confiança de Matilda não ia se abalar. Eu sou a verdadeira herdeira. A verdade que você tem tentado esconder está se revelando. Matilda sentiu que finalmente tinha o controle em suas mãos. Para cada resposta que Amanda tentava dar, uma nova peça do quebra-cabeça caía no lugar. Mas a luta não era só dela. Todos estavam com ela. Pedro e Ana foram imediatamente ao lado dela. Nós não vamos deixar você fazer isso com ela, comentou Pedro, seu olhar desafiador. Matilda é mais forte do que pensa, e a verdade sempre vence no final. A tensão na sala aumentava, mas o poder que Matilda sentia era real. Amanda hesitou, e em um último esforço pareceu implorar. Matilda, você ainda pode mudar isso! Você pode escolher o lado certo! Mas Matilda já havia escolhido. Ninguém vai mais me controlar. Eu estou pronta para encarar a verdade. O grito de Matilda ecoou pelo espaço, e nesse instante os aliados de Amanda se afastaram, reconhecendo que a batalha estava perdida. Depois de um último olhar tenso, Amanda virou as costas e desapareceu na escuridão. A batalha estava ganha, mas a guerra estava longe de acabar. Matilda sabia que o caminho à frente ainda seria longo e tortuoso, mas algo dentro dela havia mudado para sempre.
Ela tinha enfrentado a verdade e agora teve a chance de escrever sua própria história. E assim, com um novo propósito, um capítulo se fechava, mas o futuro ainda guardava mistérios. Enquanto Matilda, Pedro e Ana se afastavam do prédio, olharam para o horizonte. O que mais a vida tinha reservado para eles? O desfecho da história ainda estava em aberto. Uma nova jornada começava e não havia como prever o que aconteceria a seguir. Se você está pronto para continuar essa jornada, você precisa se inscrever agora e ativar as notificações para não perder nenhuma das histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Seu apoio é fundamental para o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de nos apoiar e sua participação faz toda a diferença.